Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ficamos de pé para lermos a palavra do Senhor. Livro do Tema, 2 Crônicas 32. Meu Deus, aleluia, Jesus. 2 Crônicas 32, eu vou ler alguns versículos, vou começar no versículo 9 até o 16, porque é um texto muito longo, que diz assim: Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, que todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiai-vos, que vos ficais nas fortalezas em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimarais incenso. Não sabeis vós que os meus pais fizemos a todo o povo da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a tua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquela terra, das nações que meus pais destruíram, que pôs livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum do Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderei livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, Deus, e contra Ezequias, seu servo. Por isso, tomar os vossos assentos, amém? Fico feliz em estar aqui conhecendo mais uma igreja que vai morar no céu. A irmã nos deu alguns minutinhos para estarmos falando a respeito. Amados ouvintes da palavra do Senhor que aqui está nessa noite, a Bíblia fala que depois de Samuel já estar velho, vamos voltar um pouco para poder entender a respeito disso aqui. Samuel já era velho, ele reúne o povo e ele diz: Eu estou velho, cansado, meus olhos já estão escurecendo, mas diante de vocês estão os meus filhos. Eles vão te julgar diante de Deus. Mas o povo daquela nação, daquela época, não aceitou o julgamento ou o conselho de Samuel e pediu para eles reis, assim como as outras nações circunvizinhas tinham. A Bíblia fala que Samuel então ungiu Saul, depois Davi e consequentemente Salomão. Cada um reinou durante 40 anos em Israel, em todo Israel. Só que depois de 120 anos de poderio de uma única nação e um único Deus a qual eles adoravam, a Bíblia fala que, falecendo Salomão, veio o seu filho e o povo se rebelou, porque os impostos eram altos e eles não estavam dando conta de pagar aqueles impostos. Então o povo se rebelou e não queria mais saber daquele rei. Então Deus pegou e fez duas nações de uma só, de Israel, fazendo aquilo que ele havia prometido para Josué, lá no livro de Josué, quando ele reúne todo mundo diante do rio Jordão e joga as 12 pedras que representavam as 12 tribos, que era a nação que Deus queria em união, em unidade. Deus faz então duas nações, Reino do Sul e Reino do Norte. A Bíblia fala que o Reino do Norte ficou apenas com duas tribos, que é Benjamim e Judá, e também Jerusalém, a qual era a capital. Já as 10 nações, Reino do Sul ficou Israel, e a sua capital era Samaria. Só que em Jerusalém habitavam os reis descendentes de Davi, porque Deus havia deixado essas duas nações para que pudesse cumprir aquilo que ele havia prometido para Davi, que não faltaria rei da sua linhagem a subir ao trono. Então Deus conserva essas duas nações, essas duas tribos, e Deus então levanta homens para reinar. Só que os reis de Judá, de Jerusalém, eles não eram só reis que serviam ao Senhor. Mesmo descendendo da linhagem de Davi, a Bíblia fala que alternava entre reis bons e reis maus. O 12º reino, que era o pai de Ezequias, Acasias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez então Judá pecar. E a Bíblia fala que quando o rei governa, o que ele fala ao povo, o povo obedece. Se o rei olhava ou achava um Deus para si que não fosse o Deus dos céus, o povo então obedecia o seu rei e adorava aquele Deus. Só que na casa de Acasias havia um homem chamado Ezequias, e a história conta que ele reinou junto com seu pai. O seu pai não reinou sozinho, o seu pai reinou com ele. Só que Acasias reinava, ele tinha todo o poder. Ezequias era apenas um auxiliar, ele não podia opinar.
Assim como muitos de nós somos crentes, às vezes tem um marido crente e a esposa não, ou às vezes os filhos não são crentes e o casal é, ou vice-versa. E às vezes nós queremos influenciar, queremos que eles também sejam, queremos obrigar, e não conseguimos obrigar. Ninguém consegue obrigar ninguém. Você consegue influenciar com as suas atitudes. Você consegue influenciar chamando para a igreja. Só que você não pode obrigar a pessoa a vir. Então Ezequias não podia obrigar o seu pai a servir a Deus. Ele observava tudo calado. Ele observava o que o seu pai fazia de errado, mas não fazia a mesma coisa, fazia o contrário. Até que chegou a morte do seu pai. E o seu pai dava tributo ao rei da Síria, que na época era o pai de Senaqueribe. A Bíblia fala que ele dava impostos para aquele homem. Ele pagava tributo para aquele homem. E Ezequias via tudo aquilo calado, mas não falava nada. Até que o dia da morte de Acasias chegou e Ezequias começou a reinar no lugar do seu pai. A Bíblia fala que quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer e erguer a casa do Senhor. Foi o primeiro ato que ele fez durante o seu reinado. Depois ele chamou todos os levitas que louvavam o Senhor e purificou também os levitas, porque eles tinham sido afastados do caminho do Senhor por causa de Ezequias, o seu pai, por causa de Acasias, o seu pai. Só que ele unge os levitas, ele unge a casa do Senhor, ele adorna a casa do Senhor e chama todo o Israel que estava dividido para adorar a Deus, e todo o povo aceita adorar. Todo o povo aceita vir buscar o Senhor, por quê? Porque ele deu testemunho. Quando você vive na casa do Senhor, na presença do Senhor, quando você chama uma pessoa para vir à casa do Senhor, ela até vem, dependendo das suas atitudes. Mas se você vive aqui na igreja de um jeito e vive lá no mundo de outra forma, você não consegue influenciar ninguém. A pessoa vai olhar para você e vai falar: como é que eu vou na igreja, aquela pessoa, se na casa dela ela faz tal coisa? Na casa dela ela bate na mulher dele, ele bate na mulher dela. Na casa dele a esposa grita mais alto que ele. As pessoas não vão querer vir na casa do Senhor quando você chamar. Mas se você der um testemunho, viver de acordo com aquilo que você faz, que você prega, quando você chamar alguém ou der conselho a alguém, a pessoa vai ouvir o seu conselho. Ela vai ficar calada e vai obedecer, porque ela vai falar: realmente é uma pessoa que pode dar conselho, porque ele vive de acordo com o que ele está falando para a gente aqui agora. Então Ezequias chamou todo Israel e todo Israel voltou à casa do Senhor. Todo Israel veio congregar-se com Ezequias, veio adorar o Senhor naquele dia. E a Bíblia fala que os israelitas saíram todos destruindo os altares que Acasias tinha feito nas ruas e nos altares, ídolos de deuses de mão humana, eles destruíram naquele dia. Só que, meus amados irmãos, Ezequias governou por 14 anos. Ele tinha 25 anos quando começou a governar, e depois de 14 anos, a Bíblia fala que o rei Senaqueribe se levanta contra Ezequias, porque Ezequias não pagava imposto. Israel já pagava imposto, Israel já era cativo de Assíria, mas Ezequias não, porque o Senhor abençoava Ezequias. Ezequias subiu sobre os filisteus e conseguiu vencer a guerra. E ele disse: aqui eu não pago imposto para aquele homem. Mas quando Senaqueribe assumiu o trono, no ano 704 a.C., ele subiu a Jerusalém e pediu 300 moedas de prata e 30 moedas de ouro para Ezequias. Ele destruiu 41 cidades, diz a história, antes de chegar em Jerusalém. Ele destruiu as cidades todas mais fortes que estavam no reino de Judá. Judá tinha caído para Senaqueribe. Israel já era escrava do rei da Síria. E eles não podiam vir ao auxílio de Ezequias. Ezequias, então, ele pega e vai na casa do Senhor, onde ele tinha adornado a casa do Senhor. Ele vai na casa do Senhor e arranca todo o ouro, toda a prata que se havia ali, todos os utensílios da casa do Senhor, e entrega na mão do rei da Síria, pedindo clemência para não haver guerra, pedindo que eles não invadissem a Jerusalém, porque já tinham tomado tudo. Ele não orou a Deus, ele não buscou a Deus, mas entregou para aquele homem. E todos nós sabemos que quando uma pessoa começa a extorquir alguém, quando o ladrão rouba a casa de alguém, ele vê que é muito fácil, ele quer mais. Ele vai insistir mais, porque ele viu que não teve resistência. Senaqueribe viu que não houve resistência de Ezequias, então pediu mais. Ele enviou então o seu servo ali e pediu para que ele pedisse pessoas como reféns. Pedisse pessoas para servir Senaqueribe. Senaqueribe havia instituído a cidade de Nínive como capital da Síria, porque ainda não era. Ele fez arquedutos na cidade. A cidade de Nínive se tornou a maior cidade da época e todo mundo queria ir na cidade de Nínive. Todas as pessoas iam naquela cidade. Jonas, quando mais posteriormente não quis ir ali, por quê? Não porque ele queria desobedecer a voz de Deus, mas porque sabia que aquele povo era um povo rebelde e um povo mau e matava todas as pessoas que ali entravam para pregar a palavra. Por isso que Jonas fugiu. Aquele povo era um povo ruim. Se eles pegassem os inimigos, eles cortavam os braços dos inimigos, dos seus inimigos, a qual eles ganhavam a batalha, para que a pessoa no futuro não viesse rebelar contra eles. A guerra contra Senaqueribe era difícil de vencer. Ezequias não conseguia vencer lutando mão a mão contra aquele homem. Ele sabia que estava perdida a guerra, então ele paga o imposto para aquele homem. Só que Senaqueribe estava guerreando com o Egito no dia. Ele manda o seu servo até ali.
E a Bíblia fala que ele chegou junto aos muros. Quando eles começaram a subir a guerra, ele pediu conselho aos jovens da cidade. A Bíblia fala que os jovens da cidade aconselharam os sábios, os mais velhos, para que tampassem as fontes de águas que estavam fora de Jerusalém. A Bíblia fala que ele tampou as fontes de água. A Bíblia fala que ele tampou os buracos, as brechas que estavam nos muros da cidade e reconstruiu outro muro em volta. A Bíblia fala que ele fortaleceu os homens com armas, esperando a guerra, sabendo que não poderia vencer, mas ele também não ia entregar a cidade fácil para aquele. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos entender com isso? Às vezes nós deixamos o inimigo sentar diante das nossas fontes de água. Deus te deu alguma coisa, Deus te deu uma casa, um bom casamento, um marido, e você deixa o inimigo entrar e tentar tomar sua água. Ezequias sabia que não ia deixar o inimigo tomar as suas águas. Ele tampou as brechas da cidade. E quantas vezes nós não tampamos as brechas das nossas vidas? Deixamos o inimigo entrar na nossa vida, destruir nosso casamento, destruir nossa vida, nossa casa, e não tampamos as rachaduras que estão expostas. Às vezes eu me casado de madrugada enquanto a esposa está dormindo, mandando mensagem para outra mulher. Temos que tampar as brechas. Às vezes mulher casada está postando foto íntima, sensual nas redes sociais, enquanto do outro lado tem outro homem casado vendo aquela foto desejando a mulher, fazendo que outro homem peque contra o Senhor. Devemos tampar as brechas. Então, Ezequias tampou as brechas naquele dia. Se nós tamparmos nossas brechas, o inimigo não consegue entrar e o Espírito Santo vai nos revestir contra a muralha. O inimigo não vai conseguir entrar nas nossas vidas. Ele tampou naquele dia. Ele se preparou para a guerra. E então os servos do rei chegaram até a porta da cidade. A Bíblia fala que havia pessoas em cima do muro. Quem está em cima do muro é pessoa que está indecisa. É pessoa que ainda não decidiu o que é na vida. A pessoa que está em cima do muro, ela pode muito bem passar para o outro lado de lá, para o lado do inimigo, quanto permanecer do lado do seu Senhor. É uma pessoa indecisa. Que nós possamos entrar na casa do Senhor decidindo o que nós queremos nas nossas vidas. Que nós possamos entrar na casa do Senhor, não em cima do muro, sem saber se queremos estar na casa do Senhor ou queremos estar lá fora. Viemos para a casa de Deus, adoramos ao Senhor e outro dia estamos cantando música mundana, em cima do muro. Às vezes estamos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, cantando aqui na frente e depois vamos para uma balada. Estamos em cima do muro, devemos saber aonde é o nosso real lugar. Se é na presença do Senhor ou lá. A Bíblia fala que Deus falou que não podemos servir a dois senhores, devemos servir somente a um Senhor. E a Bíblia fala que quando ele chegou lá, Rabzaque, que era general do rei da Síria, ele começou a dizer bem alto e na língua judaica para que todo o povo entendesse as ameaças dele. A Bíblia fala que o rei pediu para que o povo não respondesse e não revidasse, ficasse calado diante da afronta. Às vezes o inimigo quer que nós descemos o nosso nível para poder rebater ele e pecar contra o Senhor. Porque se nós descer o nível, nós vamos começar a xingar. Vamos falar palavras que não era para dizer. Às vezes é importante ficarmos calados. Às vezes no silêncio a gente consegue vencer a batalha. A Bíblia fala que eles ficaram calados. Os seus servos disseram, não fala em judaico, mas fala em siriânico, para que o povo possa não entender o que você está falando. Havia pessoas no muro e poderiam ficar com medo, poderiam se revoltar. Mas eles não tiveram a decência de falar na língua deles, mas falaram em judaico, para que todo o povo entendesse. Rabzaque falou, eu não vou falar em siriânico, vou falar em judaico, para que o povo entenda o que o meu Senhor tem para fazer com vocês. Ele pediu para que o povo entregasse as armas, abrisse as portas da cidade para que eles entrassem na cidade. Eles falaram, se vocês deixarem eu entrar na cidade, eu vou levar vocês para um lugar onde tem comida boa. Eu vou deixar vocês comer os vossos trigos, beber as vossas vides e depois os levarei para uma cidade de comida boa. Agora presta atenção, quando Jesus chama o povo no deserto, junto com Moisés, Jesus falou que tinha uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que tinha comida boa. Era uma terra boa para se plantar. E o inimigo ele vem oferecendo uma comida melhor. O inimigo nunca vai aparecer em nossas vidas oferecendo coisa ruim. O inimigo sempre vai oferecer uma coisa boa para a gente. É um homem casado que aparece uma mulher bonita. É uma senhora casada que aparece um jovem mais bonito, mais vistoso. E às vezes dentro de casa está acontecendo alguma coisa e a pessoa peca. Só que junto com o pecado pode ser bom no começo, mas depois vem as consequências. O casamento vai se desfazer quando descobrir. A Bíblia fala não. O seu marido vai descobrir que você fez, ou a sua esposa descobrir que você fez, vai acabar a confiança. Mesmo que haver perdão, fica abalado. Qualquer briguinha vai jogar na cara, você me traiu aquela vez, eu te perdoei, mas eu estou de olho em você, eu não confio mais. É isso que o inimigo faz com nossas vidas. Ele nunca oferece uma coisa ruim, ele oferece uma coisa boa, mas no final é ruim, é consequência, ele nos leva à morte, nos leva ao inferno se não nos arrependemos. Então ele começou a oferecer, lá na minha terra vai ter comida boa para vocês. Vocês vão comer do bom e do melhor. E Deus já havia dito que na terra manava leite e mel, eles não precisavam de ir para lá. Só que se eles abrissem aquela cidade, ele seria cortado os vossos dedos. Aquele povo, eles matavam os soldados mais fortes.
Os jovens que tinham poder no futuro de virar soldado, eles arrancavam os braços para não se revoltar contra eles. Eles iam arrancar um olho, deixar a pessoa meio cega. Eles arrancavam um ouvido, deixavam só o ouvido de um lado. Eles eram cruel com as pessoas que se entregavam a ele. E eles viam que o povo não falou nada, ficou calado enquanto ele debatia, ele desceu um pouco mais do nível. Ele falou assim: vocês estão confiando em quem? No Egito? Será que ele está guerreando contra o Egito, contra o rei, faraó? Vocês acham que ele vai conseguir subir a vocês? Eles não tinham para onde fugir, Israel já estava lá. Então ele fala: quem poderá vos defender? O seu Deus? Aquele que Ezequias ergueu altares, derrubado, os altares a qual seu pai havia estabelecido. Agora preste atenção, 14 anos atrás, Ezequias tinha derrubado todos os altares do inimigo. Todos os altares que obedeciam ao Deus de Israel tinham sido caídos. E depois de 14 anos, o inimigo sabia do que ele tinha feito, porque o inimigo está de olho em nós. Tudo que você faz na sua vida, alguém está de olho, está observando o que você está fazendo. Uma hora, ele joga na sua cara, falando o que você fez, seja bom ou seja ruim. Imagina se Ezequias tivesse feito algo que não prestasse, algo que fosse mal aos olhos do Senhor, ele tinha jogado na cara, mas ele falou assim, derrubou os altares dos deuses e ergueu e pediu para um Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus não pode nos salvar na minha mão. Todos os deuses que tentaram contra nós derrubamos os altares, nós quebramos os altares desses deuses e assim faremos com o seu Deus. Na hora que eles falaram isso, a Bíblia fala que os servos do rei rasgaram suas vestes, foi até Ezequias e chegou a Ezequias e contou tudo aquilo que eles tinham falado em cima do muro. A Bíblia fala que quando Ezequias ouviu aquilo, rasgou as vestes e subiu para a casa do Senhor orar. Preste atenção, o inimigo queria que Ezequias descesse o nível, mas ele subiu o nível, ele foi orar. Ele sabia que a única coisa que ele podia fazer era buscar o Senhor. Antes de ele insultar o Senhor, ele estava pronto para a guerra. Ele já tinha revestido o povo com armas. Ele já estava pronto para guerrear contra o inimigo. Mas quando o inimigo tocou no nome do Senhor Deus, ele falou: opa, peraí, essa guerra já não é mais minha. Ele pediu para que os seus servos fossem até Isaías, filho de Amós, e contasse tudo aquilo que tinha acontecido. E então ele foi clamar ao Senhor e ele começou a orar. No livro 38 de Isaías fala que ele começou a orar dizendo: Senhor que habita no meio dos querubins. Porque a arca do Senhor tinha 2 querubins de um lado direito e esquerdo, e a presença do Senhor descia diante daqueles querubins. Ele sabia para quem estava orando, ele sabia onde Deus habitava. E ele começou a clamar ao Deus do Eterno. Ele pediu que o Senhor intervisse. E a Bíblia fala que Deus mandou o Espírito na boca de Isaías, e Isaías disse: peraí, fala para Ezequias que não precisa mais orar, porque aquele homem não mexeu com o povo de Jerusalém, aquele homem não mexeu com a terra de Jerusalém, e também não com o rei Ezequias, mas ele mexeu com Deus, ele ameaçou Deus, ele disse que ia passar os carros por cima de Deus e ia destruir tudo. Agora eu vou entrar na guerra. Naquele mesmo dia, meus amados irmãos, Flávio José disse que Senaqueribe já tinha preparado todos os muros, todas as escadas, todas as fortificações para subir e pular a cidade. Era 185 mil homens preparados com armas para poder guerrear. Eles iam tomar a cidade e iam destruir tudo. Não tinha como Ezequias sobreviver àquela guerra, naquele dia. Só que o Flávio José disse que o Egito subiu contra o rei Senaqueribe. A Antioquia aproveitou também a Antioquia e veio também por trás e fechou Senaqueribe. Então Rabsaque ficou sabendo daquilo, foi socorrer e largou a guerra de Jerusalém. Agora preste atenção, antes de sair ele disse: eu vou voltar e o seu Deus não pode nos proteger. Mais uma vez ameaçou o Deus dos exércitos. E ele foi embora, naquele mesmo dia. Ezequias foi para sua casa, para sua cama e dormiu sossegado, porque ele sabia que Deus já ia entrar na guerra. A Bíblia fala que eles ameaçaram durante o dia, mas à meia-noite o anjo do Senhor entrou no arraial e destruiu 185 mil homens. A Bíblia fala que você pode chorar o dia inteiro, a noite inteira, mas a alegria veio pela manhã. Eles foram ameaçados durante a tarde. Eles foram dormir na ameaça, mas quando eles amanheceram o dia, veio o sorriso. A alegria veio pela manhã. A Bíblia fala que 185 mil homens haviam morrido porque desafiaram Deus de Israel, o Deus vivo a qual você adora. Não tem como ameaçar o Senhor, não tem como jurar vingança contra Deus e sobreviver para contar a história. A Bíblia fala que todo mundo correu naquele dia, menos Senaqueribe. Ele fugiu para sua casa, ele fugiu para o seu templo do seu Deus e foi adorar o seu Deus, foi pedir socorro, descobriu o que aconteceu, por que as pessoas morreram, que doença foi essa que aconteceu naquele dia. E a Bíblia fala que quando ele estava orando, rezando, não sei o que ele estava fazendo, diante daquele Deus de estátua, os seus filhos vieram a ele e arrumaram a espada nas suas costas. Ali ele morreu. Porque ele desafiou o Deus de Israel. Quem desafia o Deus sabe que não tem como sobreviver. Quem fala mal do Senhor sabe que a hora da vingança vem. Tem pessoas que brigam com o nome do Senhor, vem para casa do Senhor e faz de qualquer jeito, levando o nome do Senhor como se fosse brincadeira. Uma hora a conta chega. Uma hora a gente paga pelos nossos pecados. Não tem como encobrir isso do Senhor. A gente pode passar dias e dias em cobrir dos nossos irmãos, dos nossos amigos, mas uma hora a conta chega. O Senhor está observando. Naquele dia, meus amados irmãos, Deus deu livramento ao rei Ezequias.
E o rei Ezequias teve o livramento do Senhor, e Senaqueribe caiu. Muitos de nós aqui entramos nessa noite com algum problema. Todo mundo tem problema. Talvez você entrou aqui pensando em quando eu sair daqui, atravessar os muros da igreja, Senaqueribe está no meu cangote querendo me pegar. Mas o Senhor vai dar um livramento nessa noite para você. Porque ninguém ameaça o povo de Deus e fica vivo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.